A expressão de Gabriel Bortoleto nos boxes do Bahrein não deveria ter sido tão ignorada. Em um instante, deu para ver surpresa, desconfiança e algo mais, como se ele tivesse encontrado um detalhe que mudaria tudo no projeto da Audi. E isso aconteceu ao mesmo tempo em que a equipe insistia em um discurso suave de processo, aprendizado, calma. Mas por trás desse tom moderado, existia um dado impossível de ignorar. A Audi rodou como se já dominasse o regulamento de 2026. Essa contradição é o estalo inicial, a faísca, a primeira pista de que os testes esconderam mais do que revelaram. Se uma equipe estreante completa alta quilometragem, sem falhas relevantes, entregando estabilidade mecânica e tração limpa em um dos pacotes híbridos mais complexos da história recente, isso não é acaso, é estratégia. E é aqui que a narrativa dá um salto, porque Bortoleto não estava apenas pilotando, ele estava interpretando o carro, validando comportamento térmico, leitura de pista, resposta elétrica, coisas que só um piloto com sensibilidade de desenvolvimento consegue detectar. Se ele reagiu daquele jeito, é porque viu algo grande. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. O ponto é, ninguém conectou esses elementos. Nem imprensa, nem comentaristas. Só que quando se junta o discurso contido da Audi com o desempenho real, nasce a pergunta que muda tudo. E que você só vai responder depois de entender as próximas placas dessa investigação. Será que a Audi realmente está atrasada ou está apenas escondendo o verdadeiro plano de 2026? A primeira pista dessa história aparece justamente onde quase ninguém olhou. No contraste entre o que a Audi disse e o que ela realmente fez no Bahrein. Jonathan Whitley, recém-chegado da Red Bull, adotou um discurso calculadamente modesto, falando em progresso gradual e calibração inicial, como quem tenta preparar o público para semanas difíceis. Mas bastava olhar para os números oficiais dos testes para perceber que havia algo fora do padrão. A Audi completou uma quilometragem rara para uma montadora estreante nesse regulamento. Um volume que, em ciclos anteriores, só equipes totalmente estruturadas conseguiram alcançar. Enquanto outras equipes enfrentavam sobreaquecimento, instabilidade aerodinâmica e desafios na integração elétrica, o R26 simplesmente continuava rodando. Volta após volta. Sem falhas significativas. Sem interrupções preocupantes. É impossível ignorar o peso disso. Em toda a era híbrida recente, nenhuma montadora que estreou um motor novo conseguiu essa confiabilidade nos primeiros dias. Basta lembrar das dificuldades iniciais da Honda ou da Renault para entender a dimensão desse feito. E quando uma equipe apresenta consistência acima do esperado, justamente em uma semana em que o mundo está distraído, com tempos de volta, surge uma pergunta inevitável. Se o discurso é tão tímido, por que o desempenho é tão sólido? É aqui que nasce a primeira grande provocação desta investigação. Será que essa calma dita ao microfone não era tranquilidade, mas estratégia? E se a Audi estivesse mostrando menos do que realmente tem? O que, exatamente, eles estariam tentando evitar que o mundo percebesse? A segunda pista dessa história aparece quando observamos o que realmente estava acontecendo dentro do cockpit. Durante os 3 dias de testes, enquanto muitos pilotos buscavam voltas rápidas para gerar manchetes, Gabriel Bortoleto estava envolvido em outra missão: entender o carro em sua essência. Ele conduzia stints longos, repetitivos, analisando respostas mecânicas, comportamento térmico e a transição entre potência elétrica e combustão.
Esse tipo de trabalho, normalmente reservado a pilotos experientes, ganhou destaque em reportagens do GE, do Auto Racing 1 e da Motorsport Week, que apontaram o brasileiro como parte fundamental na leitura técnica do R26. E aqui surge um detalhe crucial. Para que um estreante receba essa responsabilidade tão cedo, é preciso que ele inspire confiança e, principalmente, que o carro ofereça estabilidade suficiente para permitir esse tipo de análise. Isso não é comum em estreias de regulamento. Um carro problemático exige sobrevivência. Um carro promissor exige sensibilidade, e foi exatamente essa sensibilidade que apareceu naquela expressão de surpresa captada nos boxes. Não a surpresa do medo, mas a surpresa de quem percebeu que havia mais potencial ali do que o discurso da Audi sugeria. Os registros nos boxes, com Bortoleto cercado por engenheiros, mostram alguém que participa das decisões, que interpreta dados, que aponta caminhos. Quando um piloto começa a moldar o estilo do carro, mesmo no primeiro ano, é porque a equipe enxerga nele a peça central de um projeto maior. A pergunta é inevitável. Se ele já está influenciando tanto assim, que tipo de máquina a Audi está tentando construir nas sombras? A terceira pista ganha força quando voltamos no tempo e observamos como a Fórmula 1 reage a grandes mudanças de regulamento. Sempre que o livro de regras é reescrito, um padrão se repete. Antes de qualquer domínio público, existe uma equipe que aparece silenciosa, discreta, mas com sinais técnicos que só quem olha de perto consegue identificar. Foi assim com a Braun em 2009. Quando o difusor duplo passou despercebido até explodir no grid. Foi assim com a Mercedes em 2014, quando a eficiência híbrida surgiu primeiro nos long runs e não nos tempos de volta. Foi assim com a Red Bull em 2022, quando o carro parecia pesado demais, até ganhar ritmo e ninguém mais acompanhar. No Bahrein de 2026, esse padrão apareceu de novo, e desta vez ligado à Audi. Enquanto equipes tradicionais lutavam para controlar a onda de torque elétrico nas saídas de curva, o carro de Bortoleto tracionava limpo, sem oscilações bruscas. Enquanto outros conjuntos exibiam instabilidade nas curvas de baixa, o R26 desenhava trajetórias com uma precisão incomum para um projeto estreante. E enquanto algumas unidades híbridas mostravam variações claras de desempenho ao longo dos stints, o motor alemão mantinha funcionamento estável, com sinais de integração muito acima da média. Nada disso indica acaso. São sinais consistentes de método, de preparação, de uma engenharia que prioriza a eficiência antes de espetáculo. E quando se conecta esse comportamento ao discurso discreto da Audi, a pergunta cresce como sombra atrás das luzes do paddock. Se eles já demonstram essa maturidade tão cedo, o que mais estão guardando para o momento em que a temporada realmente começar? Quando todas as peças finalmente se encaixam, o quadro deixa de ser discreto e passa a ser revelador. A expressão de surpresa de Gabriel Bortoleto no Bahrein não se parece com a reação de um estreante assustado, mas com o momento em que alguém percebe que está diante de algo maior do que imaginava. A Audi, tão cuidadosa nas palavras, pode ter adotado uma estratégia conhecida nas grandes viradas da Fórmula 1, mostrar pouco, trabalhar muito e guardar o verdadeiro potencial para o início do campeonato. Não é teoria, é o padrão histórico das equipes que mudaram eras. Mas o foco mais profundo está no próprio Bortoleto. Durante os testes, ele participou de leituras que definem a personalidade de um carro. Ele percebeu como o motor reagia, como o conjunto se comportava em stints longos, como a tração parecia mais estável do que o esperado. E isso transforma seu papel. Ele não foi apenas conduzido pelo projeto, ele ajudou a moldá-lo. No início de um regulamento tão sensível, isso significa influência direta na identidade do R26. Se o carro realmente evoluir como os sinais sugerem,
Bortoleto não será apenas um estreante promissor. Será o piloto que carregou para dentro da Audi um estilo de pilotagem capaz de orientar decisões técnicas e estratégicas. E isso não acontece por acaso. A verdadeira virada é entender que o pedido por paciência talvez tenha sido apenas a cortina que escondia uma preparação mais ambiciosa. E aí surge a questão que permanece no ar. Se esse foi apenas o primeiro capítulo, até onde esse crescimento pode levar o brasileiro em 2026? E agora chegamos ao ponto em que a história deixa de ser apenas técnica e passa a ser simbólica. O que vimos no Bahrein não foi um acaso. Foi o primeiro capítulo de uma mudança silenciosa, sentida por quem estava lá dentro do box, por quem viu o comportamento do carro e por quem percebeu a postura de Gabriel Bortoleto diante daquele projeto. A Audi pode até falar em paciência, mas tudo indica que existe um plano mais ousado se desenhando por trás das câmeras. Um plano que talvez o mundo só descubra quando for tarde demais para reagir. Mas a grande pergunta que fica é justamente a que abre o debate. A Audi está realmente atrás, como quer que todos pensem, ou está segurando o momento certo para revelar o que Bortoleto já entendeu antes de todo mundo? E é impossível terminar este vídeo sem falar com cada um de vocês que constrói essa conversa junto conosco. Francisco Prato, a reflexão que você trouxe sobre carregar Ayrton no coração enquanto torce por Gabriel diz muito sobre o que move essa nova geração. Não é apenas saudade, é continuidade. Messias, sua confiança no talento do Bortoleto ecoa o sentimento de quem viu os testes e percebeu que existe, sim, algo diferente no ar este ano. Clóvis, quando você fala dessas qualidades normais e anormais do garoto, toca num ponto crucial. Alguns pilotos seguem padrões, outros quebram moldes. Kelson, sua empolgação mostra o quanto a torcida brasileira está pronta para abraçar esse momento. E isso pesa na história do esporte. Edson, sua palavra expectativa, resume perfeitamente o clima que sentimos no paddock. Ninguém sabe até onde isso vai, mas todo mundo sente que algo está prestes a mudar. Fábio, você acertou em cheio. Estamos olhando para uma Fórmula 1 renovada e para uma geração que chega com mentalidade muito mais analítica e madura. Wanderlei, sua observação sobre a inteligência do Gabriel é uma leitura que muitos engenheiros confirmam nos bastidores. Esse olho técnico dele faz muita diferença. Madruga, sua previsão ousada sobre vitórias em 2026, mostra o que esse início despertou em muita gente. Já João Carlos lembrou um ponto essencial. Os desafios serão enormes, e é justamente no tamanho do desafio que as grandes histórias nascem. E Marcelo, sua análise foi cirúrgica. Se Bortoleto terminar todas as corridas com a cabeça fria e a leitura estratégica que demonstrou na base, ele pode incomodar veteranos de maneira que ninguém está preparado. A visão de corrida dele realmente foge ao padrão dos novatos, e isso já está sendo percebido por quem acompanha de perto. E claro, um agradecimento a todos que comentaram e aos que chegarem depois desta edição. Cada um de vocês ajuda a construir essa jornada e a fortalecer essa comunidade apaixonada pelo automobilismo brasileiro. A história está acontecendo diante dos nossos olhos e vocês fazem parte dela. Quero ouvir você agora. Qual é a sua leitura dessa história? A equipe alemã está escondendo o jogo ou estamos prestes a ver uma das maiores viradas da Fórmula 1 moderna? Comenta aqui embaixo, porque a sua opinião alimenta essa investigação. Deixa o like, compartilha com quem vive Fórmula 1 de verdade e prepara o coração. E se você gosta do nosso conteúdo e quer deixar isso registrado, seja um membro diferenciado do nosso canal. Basta procurar o botão Seja Membro aqui abaixo, clicar e contribuir conosco mensalmente para que possamos produzir conteúdos cada vez melhores para você. Se o que vimos nesses testes se confirmar, 2026 pode marcar o nascimento de algo que ninguém estava esperando. E você está pronto para isso?